Olá, professoras e professores do maternal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Michele, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos agora iniciando a nossa última história da liçãozinha desse trimestre. Então nós estamos trabalhando com essa lição aqui, do nosso terceiro trimestre. E agora, para o mês de setembro, que é a nossa última historinha, estaremos contando a história de Pedro ressuscita Tabita. E para essa historinha, nós vamos estar utilizando de vários materiais, várias formas de estar ilustrando para que eles possam compreender muito bem essa liçãozinha. Vamos iniciar o nosso incentivo de presença utilizando um varalzinho com prendedores, roupinhas de boneca, que quando a criança ela chega na salinha, ela pode estar marcando a sua presença pendurando uma pecinha de roupa ali no varalzinho. E também nós podemos ter alguns outros brinquedos que nós vamos estar utilizando na parte do conquistando a atenção. Então, para conquistarmos a atenção das nossas crianças, nós podemos utilizar bonequinhas com roupinha que a gente vai estar colocando para eles vestirem. Então, assim, uma sugestão do nosso manual é que nós tenhamos um bonequinho com pouquinha roupa e nós vamos imitar o chorinho de um bebê. E pede para que as crianças imitem também. Como que é que um bebê chora? E o bebê chora por quê? Por que será que esse bebê está chorando? Ele está chorando porque está com frio. Vamos colocar uma roupinha nele e deixar ele bem agasalhadinho? Então a gente pede para que as crianças elas vistam o bonequinho, né? Repetir assim várias vezes esse processo com todas as crianças para que elas possam participar. Outra sugestão também é que nós tenhamos alguns utensílios de limpeza. Então pode ser aquelas vassourinhas, rodinho, paninho de limpeza. E vamos pedir para que as crianças elas façam uma faxininha. Então assim, mostrando, auxiliando, sempre deixando com zelo aquele local arrumadinho. Também uma outra dinâmica que nós podemos estar fazendo com essas crianças é a simulação do preparo de comidinhas. Enfim, tudo aquilo que vai remeter ao cuidado, à organização. Bichinhos de pelúcias espalhados pelo tapete ali da salinha do maternal. Pedir para que as crianças peguem aqueles ursinhos e coloquem numa cestinha, organizando a sala, prestando um auxílio, uma ajuda. Então esses são os nossos incentivos de presença que nós podemos estar utilizando, né? Um varalzinho com roupinha e conquistando a atenção dessa forma, colocando eles para realizarem alguma atividade de cuidado, alguma atividade de limpeza doméstica, para que eles possam estar se familiarizando com a nossa história. Memorizando. O nosso texto da lição, ele se encontra no livro de Salmos, no capítulo 41, no versículo 1. E nós vamos utilizar a nossa caixa bíblia, né? Uma bíblia que a minha bíblia está um pouquinho diferente. E na nossa bíblia tem a ilustração de um sorriso, né? Pode ser o emoji de sorriso com o texto. Porém, o texto que se encontra no nosso manual é uma versão da Bíblia e o texto que nós temos na nossa liçãozinha é uma outra versão, né? Aqui na lição, o texto que nós temos diz assim: bem-aventurado o que acode ao necessitado. São palavras um pouco difíceis para bebês, né? Então nós podemos utilizar uma outra versão bíblica, né? Para aqueles bebês que os pais eles não estão incentivando a memorizar o versinho em casa. Então ali no momento da nossa escolinha da ESIR, nós podemos estar usando uma outra versão bíblica que possa ser um pouco mais fácil a pronúncia para esses bebês. Então aqui eu usei a Nova Tradução, que resumindo ficou assim um versinho, ó: feliz quem ajuda. Porque o intuito é que a criança ela aprenda que é bem-aventurada, é feliz e alegre, aquela pessoa que se dispõe a ajudar a outros. E para ilustrar esse versinho, nós podemos utilizar novamente do bonequinho. Nós podemos usar o bonequinho com pouca roupa, que ele está precisando de ajuda, pode até simular um chorinho do bebê e perguntar para as crianças: olha, esse bebê ele está precisando de ajuda, como é que a gente faz para o bebê ficar feliz? Então a gente pega um cobertorzinho, embrulha o bebê, incentiva para que eles façam isso, né? Embrulhem esse bebê, pegue no colo, nene o bebezinho, para que o bebezinho pare de chorar e fique feliz. E quando um bebezinho para de chorar, quem também fica feliz? Quem estava ali cuidando do bebezinho para que ele parasse de chorar. Então, para que eles possam entender que feliz é quem está ajudando ao necessitado. Contando a história. Nós podemos utilizar vários visuais para ilustrar essa história. Nós podemos utilizar flanelógrafo, bonequinhos, bonecos em EVA, aqueles bonecos tipo marionete. E também ilustrações, né?
Aqui nós temos nessa coleção aqui, na página, essa coleção Jornada Bíblica, na página 128, 129, conta a história de Tabita. Quando é uma turma pequenininha, 2, 3 bebês, é possível usar ilustrações assim que eles conseguem prestar atenção. Numa turminha maior, é mais interessante que nós tenhamos visuais maiores, né? Mais conteúdos, mais bonecos para que eles possam estar se concentrando, prestando atenção na historinha. Então nós vamos contar a história de Tabita. Então vamos mostrar para eles a Bíblia. De preferência, a gente já dá uma preparada na sala antes. Deixa alguns utensílios ali simulando uma cozinha, simulando um dormitório, para que as crianças possam interagir. Então assim, nós vamos contar para eles que na Bíblia tem a história de uma moça chamada Tabita. E vamos mostrar uma imagem de uma pessoa, de uma mulher com vestimentas nos tempos bíblicos, né? Pode ser um outro tipo de visual ou então a ilustração do livro mesmo. E vamos mostrar a imagem. Olha, tinha uma moça, uma jovem, chamada Tabita, e ela era muito caridosa, ela gostava muito de ajudar as pessoas. Então nós vamos ter ali uma simulação de cozinha e vamos mostrar para eles, ó, com brinquedinhos mesmo, né? Ah, a Tabita, ela, quando via que tinha alguém doentinho, pessoa que estava passando necessidade, ela pegava uma comidinha, pegava uma cestinha, comidinha, ela levava comidinha, ela preparava uma comidinha com todo carinho, com todo cuidado. A gente pode usar assim uma caixa de papelão para simular um fogão, alguma outra caixinha assim menorzinha para simular uma pia. E vamos incentivar as crianças a brincarem um pouquinho ali, estão preparando uma comidinha para levar para o doentinho. Então nós podemos citar outros casos, que quando ela via uma criancinha que estava necessitada, ela pegava um tecidinho, um paninho e ela cortava, costurava, fazia uma roupinha e ela levava para a criancinha que estava sem roupinha. Então a gente vai deixar as crianças também brincarem, né, interagirem, né? Pode ser uma ou duas crianças, né, fazendo cada atividade. Então a gente convida 2 crianças para ajudarem ali a preparar a sopa, a gente convida mais 2 crianças para auxiliarem a vestir e a cobrir o bebê. Então nós vamos incentivar para que todos ali possam estar participando desse momento da historinha. E a Tabita, ela era muito cuidadosa com todos. Porém, teve um dia que a Tabita, ela começou a se sentir um pouquinho mal, ela ficou meio doentinha. E a Tabita fechou os olhinhos e dormiu um soninho pesado. A Tabita infelizmente morreu. E quando as pessoas daquela cidade souberam que a Tabita morreu, todos ficaram muito tristes. Então nós vamos mostrar um emoji aqui, ó. Eles ficaram muito tristes. Como que é que fica triste? Incentiva as crianças a imitarem que estão chorando, som de choro. E eles ficaram muito tristes porque a Tabita, ela era muito caridosa. Todos estavam sentindo muita falta, muitas saudades dela na comunidade. Então o apóstolo de Jesus, Pedro, ele chegou ali no local onde Tabita estava e ele pediu para que as pessoas saíssem da sala e ele se ajoelhou e fez Papai do Céu. Então vamos pedir para que as crianças se ajoelhem, coloquem as 2 mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos simular, tá fazendo Papai do Céu. Vamos lá, fez uma oração pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia, para que Tabita pudesse estar ali auxiliando aquela comunidade. E depois que Pedro fez essa oração que ele pediu, aconteceu um milagre. Tabita ressuscitou, ela voltou a viver. E como que as pessoas ali ficaram? Elas ficaram muito felizes. Então vamos incentivar as crianças a baterem palma, a levantar, se alegrarem, porque Tabita ressuscitou e ela poderia estar ali auxiliando a sua comunidade. Porque Papai do Céu fez um grande milagre e trouxe ela de volta à vida. As atividades do nosso mês de setembro, elas são todas voltadas então para os cuidados que Tabita realizava com as pessoas que necessitavam. Na nossa primeira atividade, nós temos aqui essa imagem de uma travessa, uma tigela, que nós podemos estar levando para que as crianças colhem aqui macarrão ou então papel crepom enroladinho. Com macarrãozinho fica mais bonitinho, então a gente vai estar precisando dos nossos materiais. Essa imagem da tigela, cola, macarrão ou papel crepom enroladinho para que eles possam estar colando aqui, simulando a sopinha, a comidinha que Tabita preparava para os doentes. Na nossa segunda atividade, para a segunda atividade nós temos a imagem
de um bebezinho que nós podemos estar levando de material giz de cera, cola e lã. Por quê? As crianças elas vão colorir essa imagem da melhor forma que elas considerarem. E aqui nós vamos auxiliar eles a colarem o cabelinho na cabecinha do bebê. Na nossa terceira atividade, nós temos essa imagem aqui do bebezinho que está sem roupinha e nós vamos recortar a folha em anexos, nós vamos auxiliar eles a recortarem aqui da folha de anexos a roupinha do bebê e o gorrinho para estar colando. Então nós vamos precisar da imagem do bebê, a folhinha de anexos recortada e cola, para eles estarem montando aqui o bebezinho. Aqui a minha roupinha ela foi recortada pela bebê. Então vai estar colando aqui a roupinha, agasalhando esse bebezinho. E eu cortei. A próxima atividade, nós temos 2 emojis, um feliz e um triste. E as crianças elas vão ter que colorir a imagem demonstrando como que as pessoas ficaram quando souberam da morte de Tabita. Então, eles vão colorir a imagem e nós vamos estar auxiliando eles a identificarem como que foi a emoção, qual que foi o sentimento das pessoas, daquela comunidade ao saberem da morte de Tabita. E para concluir, nós temos aqui a nossa última atividade, que nós vamos estar completando a imagem. Então, aqui na folha de anexos, nós temos aqui a outra imagem, que nós vamos estar auxiliando eles a recortarem e colar aqui. Então, o nosso material, iremos precisar dessa imagem, a folha de anexos, tesoura e cola. E assim nós concluímos as atividades e também a lição desse trimestre. Vamos incentivar aos pais para que eles possam adquirir a lição do próximo trimestre para darmos continuidade ao estudo do maternal. Chegamos ao momento da tão esperada caixa surpresa. E para esse mês de setembro, nas nossas historinhas, nós iremos utilizar aquela caixa surpresa, colorida, bem decorada, e fazer todo aquele suspense com as crianças, o que será que tem aqui nessa caixa, voltar toda a atenção delas ali. E no nosso primeiro sábado, nós vamos tirar de dentro da caixa, tararã, a surpresinha vai ser o quê? Uma panelinha. E citar para as crianças que na panelinha, o que nós podemos preparar na panelinha? Uma comidinha muito saborosa, um mingau, um arroz, uma sopa. E vamos relembrar um pouquinho a história de uma forma bem resumida para eles. Que a Tabita, ela era uma pessoa muito caridosa, que gostava muito de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estavam mais necessitadas. Então, aqueles que estavam desamparados, que estavam doentinhos. Então, ela preparava uma comidinha gostosa para essas pessoas. E ela levava com muito amor. Porém, um dia ela ficou dodói, então pôde pedir até mesmo que as crianças elas simulem, né? Uma criança deita no chão, acontece na caminha, doentinha, aí os amiguinhos vão estar em volta ali, vão simular que estão chorando, estão tristes porque ela tá dodói, e depois ela morre. Então Pedro, ele vem, faz uma oração, e o Papai do Céu devolve para Tabita a vida, ela volta a viver. Então, todas as crianças elas podem ficar alegres e baterem palmas. Essa aplicação nós podemos estar usando durante todos os sábados deste mês, ao finalizar a apresentação da caixa surpresa. Então, a gente deixa as crianças brincarem um pouquinho de fazer comidinha, elas vão se divertir bastante. Nosso segundo sábado, nós vamos mostrar para elas uma caixinha de remédio vazia, de preferência, para não ter risco, não ter perigo com as crianças. Então, nós vamos mostrar para elas uma caixinha de remédio e citar um pouquinho também da história. Que Tabita, quando ela via alguém dodói, ela dava um remedinho. Quando nós estamos dodóis, como que a mamãe e o papai cuidam de nós? Ele dá um remedinho e a gente fica melhor. E assim, dessa forma, também Tabita fazia. Nós vamos estar relembrando um pouquinho da história, ali de forma bem resumidinha para eles também. No nosso terceiro sábado, nós vamos mostrar o quê? Um casaquinho, um cobertorzinho, uma peça de roupa bem quentinha. E lembrar eles que ela era tão piedosa que ela podia estar o quê? Agasalhando ali um bebezinho, uma pessoa que estivesse mais necessitada, providenciando uma roupinha, costurando também, para estar cobrindo. E no quarto sábado, nós vamos tirar da nossa caixa surpresa um brinquedinho bem colorido, chamativo. E lembrar que as crianças, elas ficam como quando elas estão com um brinquedinho? Elas ficam felizes e mais felizes ainda quando elas podem brincar com outras crianças, né? Porque a brincadeira ela é legal, mas quando ela é compartilhada é muito mais divertido. Então, vamos estar colocando um brinquedinho na caixa surpresa no quarto sábado
E no quinto sábado, nosso último sábado da liçãozinha de setembro, nós vamos estar mostrando para as crianças um estetoscópio, lembrando ali parte da história, que quando Tabita faleceu, o coraçãozinho dela parou de bater. Mas quando Pedro fez oração, pediu uma intercessão, ele intercedeu através da oração para o Papai do Céu, ele devolveu a vida a ela e o coração dela voltou a bater saudável. Essa é a nossa caixa surpresa para esse mês de setembro. Chegamos ao final da nossa lição e para esse mês de setembro a nossa sugestão de lembrancinha é um incentivo missionário. Então nós podemos confeccionar uma sacolinha em TNT e nessa sacolinha nós vamos levar ela para que as crianças nos auxiliem a confeccionar a lembrancinha. Olha que divertido. Então nós podemos estar levando tinta guache, colocar nessa sacolinha um papelão, uma folhinha mais grossa para evitar manchar do lado oposto. E nós vamos pedir para que as crianças elas pintem as mãozinhas dela, nós vamos auxiliar pintando as mãozinhas dela e pedindo para ela carimbar nessa sacolinha. E podemos escrever com aquela canetinha que vem tinta para tecido, ou então imprimir e colar na sacolinha essa frase: tenho mãos pequenas, mas posso ajudar. E essa sacolinha nós vamos entregar para as criancinhas assim, vazia. Por quê? O intuito dessa sacolinha é que ela seja um incentivo missionário para que as crianças elas possam ver como funciona o trabalho da assistência social. Então seria interessante até mesmo juntar um evento, né? Os dois departamentos, assistência social e departamento infantil, para realizarem uma recolta junto com essas crianças, para que elas possam ver na prática como era feito o trabalho de Tabita. Então, arrecadar uma doação, um alimento, uma roupa, colocar aqui dentro da sacolinha e depois levar para uma família necessitada, para uma família carente, para que eles possam estar assim se alegrando, vendo como realmente é feliz quem ajuda. E assim nós concluímos esse trimestre. Que a paz do Senhor esteja com todos, que vocês possam estar sendo muito abençoados nesse ministério, levando os pequenininhos a conhecerem mais de Jesus. Tchau, tchau.